presença nesse call de apresentação dos resultados do primeiro TRI de 2021. Como vamos demonstrar durante essa apresentação, a companhia teve um excelente resultado operacional no trimestre. O lucro líquido do trimestre atingiu 2 bilhões de reais e a receita atingiu 75 bilhões de reais no trimestre. O faturamento desse primeiro trimestre de 2021 foi igual ao faturamento do ano de 2012 e passaram-se apenas 8 anos. Para ter sucesso, uma empresa precisa entregar valor no curto prazo, médio e longo prazo a todos com quem se relaciona: acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, os consumidores, enfim, a toda a sociedade. Acreditamos que as empresas são agentes de transformação e o nosso foco é ser uma companhia saudável, com pessoas saudáveis, num planeta saudável. Por isso, nós colocamos a sustentabilidade no coração da nossa estratégia e assumimos aquele que é o mais relevante compromisso da JBS, o de ser net zero até 2040. Por conta disso, a companhia aderiu à iniciativa Ambição Empresarial 1,5 graus centígrados do Pacto Global das Nações Unidas, pelo qual se compromete a definir metas com base científica para alcançar o net zero em sua cadeia de valor, até no máximo 2050. O objetivo da JBS se propõe é atingir 10 anos antes desse compromisso. Também por isso, criamos o Fundo pela Amazônia para investir no desenvolvimento social das pessoas que vivem no bioma, investir na biotecnologia e no reflorestamento. A nossa plataforma, diversificada por geografia e por tipo de proteína, tem demonstrado uma importante resiliência no nosso resultado. Independente dos desafios enfrentados nas nossas unidades de negócios, responderam bem e apresentaram evolução dos indicadores financeiros importantes, como a receita líquida, EBITDA e lucro líquido. As operações da JBS nos Estados Unidos tiveram um desempenho excepcional. Os números recordes em comparação a todos os primeiros trimestres anteriores, e foram puxados por uma demanda interna forte, com a retomada do food service no país e pelo aumento da demanda de exportação, liderada principalmente pelo mercado asiático. A Pilgrim's Pride teve também um ótimo primeiro trimestre, com recuperação na demanda nos Estados Unidos, como a Pilgrim já publicou seu resultado. O negócio de food service está melhorando e mantivemos um ritmo forte no varejo. Com um portfólio diversificado e uma operação global consolidada, foi possível enfrentar os desafios trazidos ao mercado pela pandemia. A Seara continua em ascensão, fruto do nosso trabalho focado em produtos de maior valor agregados, com marcas consolidadas e muita inovação. A Seara lançou recentemente uma nova categoria de produto dentro do segmento de frios, o Levíssimo Seara, que é feito 100% de lombo suíno e tem muito menos gordura e sódio, e entrou no segmento de peixes e frutos do mar. No Brasil, o negócio de bovinos, mesmo com o cenário desafiador, focamos no fortalecimento da marca, no relacionamento estreito com os nossos clientes e proximidade com os nossos consumidores. Além disso, conseguimos implementar uma estratégia eficiente, utilizando a disposição geográfica do nosso Parque Fabril para absorver produção e preservar a nossa capacidade de processamento. A companhia, como tem sido sua história, se mantém ativa avaliando oportunidades de M&A, que tenham alinhamento com a estratégia de negócio e que façam sentido em termos de valor econômico. E, ao mesmo tempo, mantivemos um foco no crescimento orgânico da companhia. A nova fábrica de especialidades italianas já tem localização em Colômbia, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. E os investimentos anunciados no crescimento orgânico da Seara e de outras unidades estão adiantados no cronograma. Fizemos a aquisição na Europa da empresa Vivera
que é parte da nossa estratégia de ser um player global relevante no segmento de plant-based. A Vivera fatura 85 milhões de euros e é a terceira empresa em market share na Europa e está presente em 25 países. Essa aquisição nos dá não apenas participação de mercado, mas também um conhecimento tecnológico que irá potencializar os nossos segmentos nesse setor. E aí, o incrível da Seara no Brasil e o uso da Plantera nos Estados Unidos. Com a alavancagem baixa e um cronograma confortável de vencimento da dívida, continuamos a gerar retorno significativo ao acionista. Recompramos 3,9 bilhões de reais em ações entre janeiro e abril deste ano, além do pagamento recorde de dividendos de 2,5 bilhões de reais em maio, que dá um yield de 7,9%. Nossa performance não só foi financeira, como parte da evolução do ISG, a Pilgrim's Pride foi a primeira das nossas operações a emitir um Sustainability Linked Bonds no valor de $1 bilhão, atrelado a metas de redução de emissões de carbono. Além disso, estamos investindo em economia circular, que utiliza resíduos e subprodutos dos nossos processos como matéria-prima. Está em construção no Brasil uma fábrica de fertilizantes orgânicos, uma usina de biodiesel, uma fábrica de colágeno e a ampliação da fábrica de reciclagens de embalagens plásticas. Outro passo extremamente relevante no trimestre foi a entrada em operações da plataforma da pecuária transparente na região do bioma Amazônia e que será estendido para os outros biomas. Esta ferramenta, que usa tecnologia de blockchain, permite estender aos fornecedores dos nossos fornecedores de gado o nosso consolidado sistema de monitoramento socioambiental. Também já instalamos os chamados escritórios verdes em 13 das nossas unidades de processamento espalhadas pelo país. Com eles, vamos apoiar a regularização dos produtores, mantendo nossa abordagem inclusiva e contribuindo para a evolução da pecuária no Brasil. Esses movimentos consolidam algo que a cada trimestre fica mais cristalizado. A sustentabilidade deixou de ser apenas um dos pilares balizadores da estratégia de negócios da JBS e passou a ser o critério que direciona todas as nossas iniciativas. Estamos confiantes, construindo pontes para fazer essa transição. Nossa posição e tamanho podem multiplicar os impactos na cadeia de fornecimento. Sabemos que confiança é vital nesse processo de transformação e será construída com muito diálogo, aprendizado e transparência, pois acreditamos que não é a coisa certa a se fazer, não é apenas coisa certa a se fazer, mas é a única opção como sociedade. Com tudo isso, vamos manter o nosso crescimento econômico mais sustentável, mais igualitário, mais inclusivo, criando empregos e vivendo em harmonia com o planeta Terra. Obrigado e passo a palavra ao Guilherme. Obrigado, Tomazoni. Vamos passar, por favor, para o slide 13, com os destaques operacionais e financeiros do primeiro trimestre de 2021, onde gostaria de destacar que seguimos avançando em nossa estratégia de longo prazo e entregando crescimento aliado à disciplina financeira e ao foco em eficiência operacional. No primeiro trimestre de 2021, atingimos uma receita líquida de 75,3 bilhões de reais, o equivalente a 13,8 bilhões de dólares e 33% superior ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado da JBS foi de 6,9 bilhões de reais, equivalente a 1,3 bilhão de dólares, o que representa uma margem de 9,1% no trimestre, um recorde para o primeiro trimestre. Nos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado também foi recorde, totalizando 32,5 bilhões de reais, equivalente a 6 bilhões de dólares. O lucro líquido foi de 2 bilhões de reais no trimestre, revertendo o prejuízo do primeiro trimestre de 2020, que foi impactado pelo resultado negativo de variação cambial no período. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido foi de 12,6 bilhões de reais,
ou 2,3 bilhões de dólares. Vale lembrar que o lucro líquido do primeiro trimestre de 2020 havia sofrido um impacto de 8,2 bilhões de reais de variação cambial. Com a redução da exposição cambial de balanço, tanto na dívida com terceiros quanto entre companhias, o impacto no primeiro trimestre de 2021 foi de apenas 100 milhões de reais. No segundo trimestre de 2020, esse impacto foi de 2 bilhões de reais. Com a atual exposição, mesmo em um cenário de câmbio mais valorizado no final do segundo trimestre, não teremos impacto cambial significativo e, portanto, o lucro líquido acumulado nos últimos 12 meses tende a subir, indicando um bom lucro para o ano de 2021 e, consequente, um bom dividendo a ser pago em 2022. O fluxo de caixa livre do trimestre foi negativo em 3,5 bilhões de reais, ou equivalente a 636 milhões de dólares. Já nos últimos 12 meses, a geração de caixa livre totalizou 15 bilhões de reais, ou 2,8 bilhões de dólares. Apesar do crescimento de 75% no EBITDA em comparação ao primeiro trimestre de 2020, a dívida líquida da companhia aumentou em 1,1 bilhão de dólares, devido ao consumo de caixa característico de todo o primeiro trimestre, além de fatores não recorrentes. Destaque para a variação negativa da linha de fornecedores de risco sacado em 1,5 bilhão de reais, principalmente devido à concentração de pagamentos no início do ano, conforme sazonalidade usual. O pagamento de 1,1 bilhão de reais, ou aproximadamente 207 milhões de dólares, realizados no trimestre. 1,2 bilhão de reais, ou aproximadamente 216 milhões de dólares de juros pagos e prêmio para resgate antecipado de bonds. 2,9 bilhões de reais, ou aproximadamente 530 milhões de dólares, em recompra de ações no primeiro trimestre do ano. Com isso, a alavancagem líquida foi de 1,67 vezes em dólares e 1,76 vezes em reais. Excluindo os acordos e a recompra de ações, a alavancagem teria sido de 1,6 em reais e 1,5 em dólares. Como a alavancagem de longo prazo a ser perseguida pela política de endividamento é ficar entre 2 e 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, podemos retornar capital ao nosso acionista via recompra de ações de forma mais significativa, conforme divulgado nos formulários de CVM 358. Desta forma, o carrego da ação da JBS continua extremamente favorável ao acionista. O dividendo pago agora em 2021, no valor de 2,5 bilhões de reais, representou um yield de 3,1%. E somando a recompra de ações de 2021 até o mês de abril, no valor de 3,8 bilhões de reais, já temos um yield total de cerca de 8% esse ano. Além disso, vale ressaltar que esse ano o preço da ação da JBS valorizou 39%, enquanto o Bovespa valorizou 3%. Graças à nossa robustez de balanço, fruto de nossa performance operacional em conjunto com a nossa disciplina financeira, podemos retornar aos acionistas ao mesmo tempo que investimos no crescimento da companhia. Nesse sentido, nosso CAPEX do trimestre foi de 1,7 bilhão de reais, dos quais 985 milhões de reais foram investimentos em modernização e expansão. Por mais um trimestre consecutivo, reduzimos a despesa líquida de juros. Neste trimestre, a redução foi de 18 milhões de dólares em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Tudo mais constante, projetamos uma despesa com juros de aproximadamente 580 milhões de dólares para o ano de 2021, o que representa uma economia de cerca de 140 milhões de dólares em relação a 2020. Em relação a novas emissões, liquidamos em 5 de maio outra bem-sucedida emissão de CRAs no Brasil, no montante de 1,65 bilhão de reais. Também destaco, mais uma vez, demonstramos nosso protagonismo e comprometimento nas questões de ESG através da emissão de um Sustainability Linked Bond pela PPC, no montante de 1 bilhão de dólares, vinculado aos nossos esforços para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Vale ressaltar que esse bond é o primeiro do tipo emitido por uma empresa global de carnes de aves. Para finalizar esse slide, gostaria de dar destaque ao anúncio do acordo que fizemos para a aquisição da Vivera no valor de 341 milhões de euros, a terceira maior empresa de produtos plant-based da Europa, com presença relevante no mercado da Holanda, Reino Unido e Alemanha, dentre outros 22 países. Isso demonstra que, mesmo diante de todos os desafios enfrentados em um ano de pandemia, continuamos avançando em nossa estratégia de longo prazo de ter uma plataforma global diversificada de produção e distribuição, evoluindo para produtos de valor agregado e marcas.
Começando pela Seara, na página 17, temos a receita líquida do primeiro trimestre de 2021 crescendo 34% na comparação anual e atingindo 7,8 bilhões de reais. No mercado interno, a receita líquida foi de 3,9 bilhões de reais no trimestre, 33% superior ao ano anterior. A categoria de produtos preparados foi novamente o destaque, apresentando crescimento de 3,2% em volumes e 22% em preços no período, o que é resultado dos investimentos em qualidade e inovação realizados pela Seara nos últimos anos. Também é importante ressaltar que, por meio da preferência do consumidor, a marca Seara vem consolidando sua liderança em diversas categorias. Em alimentos congelados, por exemplo, a Seara ampliou sua vantagem para 3,9 pontos percentuais em market share frente à segunda colocada, completando 22 meses consecutivos na liderança, aliado a uma redução de 8,7 pontos percentuais ao ano no gap de preço para a concorrência. No mercado interno, a receita líquida foi de 3,9 bilhões de reais. No mercado externo, a receita líquida foi de 3,9 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 35% em relação ao primeiro trimestre de 2020, em função de um aumento de 14,6% no volume vendido e 18,2% no preço médio. O EBITDA ajustado do trimestre totalizou 933 milhões de reais, o que representa uma redução de 5,2%, com margem de 11,9%. Tal contração é decorrente principalmente do cenário desafiador em termos de custo de produção, notadamente grãos. Dados da Exalc mostram que o farelo de soja e o milho tiveram aumentos de 92,9% e 60,9%, respectivamente. Estes aumentos vêm sendo parcialmente mitigados pelo foco da companhia em eficiência operacional, aliado ao aumento de preço de venda, bem como um melhor mix de mercados, canais e produtos. Passando, por favor, agora para o slide 18 do JBS Brasil, vemos a receita do trimestre crescendo 41%, totalizando 11 bilhões de reais no trimestre. No mercado interno, que correspondeu por 61,5% da receita da unidade, a receita líquida foi de 7 bilhões de reais, um crescimento de 41% em relação ao ano anterior, com destaque para a linha de carnes in natura, que representou um aumento de 22% no preço médio e 6,4% nos volumes. No mercado externo, a receita também registrou um aumento significativo de 41%, atingindo um montante de 4,4 bilhões de reais, com destaque para as vendas de carne bovina in natura, principalmente para os mercados da China e Hong Kong. O EBITDA dessa unidade totalizou 236 milhões de reais no trimestre, com margem de EBITDA de 2%, uma contração de 2 pontos percentuais em relação ao trimestre do ano anterior. A margem desse negócio foi impactada pelo aumento do preço médio de aquisição do boi, que, segundo os dados publicados pela CPE Exalc, cresceu 51% no período. Por fim, em linha com o nosso comprometimento com a sustentabilidade e impacto positivo de nossos negócios para a sociedade, lançamos por meio da JBS Foods um produto com nanotecnologia que inativa o vírus da Covid-19, garantindo ação antiviral em revestimentos para móveis, acessórios e veículos. Ainda por meio da JBS Novos Negócios, desenvolvemos um produto inovador para a construção civil, o piso verde, feito a partir de reciclagem de um tipo de plástico de suas operações que antes era destinado a aterros. Passando agora, por favor, para o slide 19, JBS USA Beef, e falando agora a partir de dados em dólares e em US GAAP, a receita da JBS USA Beef atingiu 5,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior, com margem de EBITDA de 9,6%, a maior já registrada pela unidade em um primeiro trimestre. Na América do Norte, o negócio continua sendo impulsionado pela ampla disponibilidade de gado pronto para o abate. Dessa forma, apesar do impacto no aumento do custo da ração, o preço dos animais vivos permanece inferiores ao do primeiro trimestre de 2020. Além disso, o mercado doméstico continua com uma demanda aquecida graças ao forte desempenho do varejo e ao início da recuperação do food service. No mercado externo, as exportações da indústria vêm se beneficiando da redução da produção de carne bovina em outras regiões e registraram um desempenho excepcional no período, com destaque para exportações para a China. As vendas da companhia cresceram em um ritmo mais acelerado que o da indústria, contribuindo para um ganho de market share no mercado internacional.
No segmento de proteína vegetal, a marca Oso lançou novos produtos e já está disponível em mais de 3 mil lojas nos Estados Unidos e exportando para Canadá e o México. No futuro próximo, a marca Oso também poderá ser encontrada na Europa e na Austrália. Falando agora de Austrália e Nova Zelândia, o desempenho do negócio de carne bovina continua sendo impactado pela baixa disponibilidade de animais. Por outro lado, a Primo Foods continua focada em produtos inovadores, aumentando seu market share nas categorias em que atua e gerando um sólido crescimento nas margens. Passando agora para o slide 20, JBS USA Pork, a receita líquida foi de 1,6 bilhão de dólares, um aumento de 8,1%, principalmente em função do aumento de 10,7% no preço de venda. O EBITDA foi de 128 milhões de dólares, com margem de 7,9%. As margens do negócio de carne suína nos Estados Unidos começaram o ano pressionadas principalmente pela escalada do preço dos suínos vivos, cuja performance foi afetada no período pelas desafiadoras condições climáticas do inverno americano, que resultaram em uma ruptura no fluxo logístico e impactaram a saúde dos animais. Adicionalmente, o custo de produção dos animais vivos aumentou com a alta do preço dos grãos, que são insumos para a ração. Por outro lado, a redução do volume de carne suína produzida, que foi impactada pelas condições climáticas e pela escassez de mão de obra, combinada com o crescimento da demanda acima do esperado, impulsionaram o preço da carne suína no mercado doméstico, minimizando assim o impacto do aumento do custo dos suínos vivos. Devido à redução da produção, o volume das exportações de carne suína no período também ficou abaixo da comparação anual. A redução das exportações da JBS USA para outros mercados foram parcialmente compensados pelo aumento das exportações para a China durante o período. A Pilgrim's Pride, agora no slide 21, apresentou receita líquida de 3,3 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 6,5% contra o ano anterior. O EBITDA foi de 254 milhões de dólares, com margem de 7,8%. Nos Estados Unidos, as condições de mercado melhoraram ao longo do trimestre, com o mês de fevereiro desafiador em função dos eventos climáticos no sudoeste do país e uma forte recuperação no final do período. Adicionalmente, devido ao avanço das vacinações e diminuição das restrições, a demanda continua se recuperando, principalmente no canal de food service, ao mesmo tempo que a demanda nos canais de varejo e QSR continuam fortes devido às parcerias estratégicas da PPC. O segmento de Big Bird apresentou uma melhora significativa no período, com aumento de preços ao longo do trimestre. Na Europa, apesar do impacto significativo da Covid-19 e do aumento do custo da ração, as operações da Moy Park continuam apresentando melhora no resultado, e a Tulip continua contribuindo positivamente com os resultados. No México, os resultados do primeiro trimestre de 2021 foram robustos, em linha com o que foi apresentado no segundo trimestre do ano anterior, devido ao melhor equilíbrio na relação entre oferta e demanda e contínua melhora no desempenho operacional. As operações de alimentos preparados também tiveram um bom desempenho com a melhora da demanda. Passando agora para o slide 22, gostaria de mostrar aqui, nossas exportações atingiram 3,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre, com a Grande China representando 30,5% e a Ásia como um todo representando 51,9% desse total. Com isso, gostaria então de abrir para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Hachem, Itaú. Guilherme Magoni, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada à PPC. A gente está vendo nos Estados Unidos uma dinâmica muito mais forte em termos do ambiente do consumidor. A gente está vendo uma retomada do food service. Só que, por outro lado, a gente também está vendo um aumento muito expressivo do grãos. Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo essa dinâmica de recuperação ao longo dos próximos trimestres. Pensando se o efeito da abertura da economia e da retomada seria suficiente para contrafazer o efeito dos grãos. Minha segunda pergunta é muito parecida, olhando uma dinâmica mais para o Brasil, pensando na Seara. Aqui também a gente está vendo uma dinâmica bem altista do lado dos grãos,
E quando a gente pensa no segundo trimestre especificamente, a gente está no período da entre-safra, deveria talvez ter uma alta bem maior, deveria ter uma concentração bem maior de custos. Queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo a dinâmica aqui no mercado local e também se vocês poderiam explicar um pouquinho melhor os dados recentes que a gente tem visto da indústria. Apesar de todo esse momento de ir um pouco mais desafiado para frango in natura, a gente continua vendo um número de alojamento muito alto. Então, queria entender um pouquinho melhor em cima dessas duas divisões. Obrigado. André, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para que o André responda a questão da Pilgrims e o Wesley, filho, responda a questão aí da Seara no Brasil. Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Obviamente, o preço de grãos, crescimento, nós estamos vendo o preço de grãos aí, nós não vimos há 6, 7 anos, dá uma pressão grande na estrutura de custo, além da pressão de labor, que está se vendo nos Estados Unidos em geral, e aí não é restrito a Pilgrims, em todos os segmentos. Por outro lado, você está absolutamente correto. A demanda para todas as proteínas está bastante forte, não é só nos Estados Unidos, isso é uma dinâmica de Estados Unidos, de Canadá, de México e de Ásia, que ajuda muito na parte da exportação. E neste momento, com a demanda forte, tanto em food service quanto retail, contra pouca disponibilidade de proteína, no geral, bife, porco e frango, como a maior exportação, está permitindo que você coloque isso nos preços. Se você for olhar o cut-out, que a gente chama de cut-out aí do Big Bird, que é o maior símbolo de como é que o mercado está se comportando, que é o mais comoditizado, portanto ele vai para cima e vai para baixo mais rapidamente que todos os outros segmentos, nós estamos aí acima de $1,10, então $1,17, a última informação que tem desse cut-out, no geral da indústria. E isso é muito, muito superior ao que se tinha no ano passado, que era abaixo de 60 centavos. Então, nesse momento, e a nossa perspectiva, quando a gente olha o crescimento da produção para o ano de frango e a demanda forte que nós estamos vendo, que não tem nada que diz que isso vai ter alguma redução, a gente acha que o momento é bastante favorável que você consegue passar, mesmo esse nível elevado de grãos e esse nível custo de labor, que a gente vai ter capacidade, e nós estamos passando isso para preço. Isso é facilmente percebido no cut-out. Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar, nós estamos vendo esse momento muito forte de demanda nos Estados Unidos pela recuperação de food service. Essa recuperação vai acontecer na Ásia. Hoje, o food service na Ásia não está operando na capacidade. E eu imagino que, com o avanço da vacinação, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto no Canadá, esse efeito que você viu de recuperação de food service nos Estados Unidos vai acontecer em outras regiões, o que continua sendo bullish aí para a questão da demanda global de proteína. Porque o food service ele tem uma cadeia mais longa. Para você conseguir ter o produto na ponta do restaurante, você precisa encher toda essa cadeia, que tem que carregar um inventário, um estoque. Então, o que nós vimos aqui dos Estados Unidos, eu estou antecipando que vai ser o mesmo cenário que você vai ver em Ásia, que você vai ver em Europa, que você vai ver no Canadá, que você vai ver em outras regiões, e que continua com uma produção de proteína relativamente baixa, sendo extremamente bullish para preços e para o segundo trimestre, para a segunda parte do ano, principalmente para a segunda parte do ano. Perfeito, muito claro. André, bom dia. Aqui é o Wesley. O aumento de custo, né, a gente tem esperado ele desde o ano passado, né, a gente compra a maioria do nosso grão no futuro, então a gente já via esse aumento de custo vindo. E a gente está bem posicionado até a safrinha, então até a safrinha aqui a gente está bem confiante aqui do nosso suprimento de grãos. A safrinha ainda está em definição, né, ainda tem bastante coisa para a gente entender de como é que vai ser essa próxima safrinha.
Mas o que a gente vê assim é que o aumento de custo de grão é um aumento que é global, um aumento de mercado, e é um cenário em que a gente vai ter que trabalhar nesse cenário de forma mais eficiente para trabalhar com esse grão e tirar o máximo que a gente puder dele, né? Através de conversão, através de eficiência. Vamos ter que e a gente já vem fazendo isso desde o ano passado, e melhorando nossa operação cada vez mais para conseguir trabalhar num cenário de custo de grão nos níveis mais parecidos como eles estão hoje. De alojamento, como o mercado em geral, eu não consigo comentar, eu posso falar que, da nossa parte, a gente vê volumes, perspectiva de volumes para o ano, em linha com as nossas capacidades. Então, é bastante em linha com o que a gente tem capacidade de produção, deve seguir no nível parecido. Perfeito. Se puder só fazer um follow-up aqui, como que você está vendo, comentou aqui em PPC, que o mercado consegue absorver esse aumento de custo, o aumento de preço? Como que você vê aqui no Brasil a capacidade de fazer repasse de preço? A gente vê que tem conseguido, né? Esse repasse do custo no preço, ele é uma questão muito estrutural, né, André? Então, a gente tem visto que tem acontecido, e a gente vê que todas as proteínas em geral têm tido esse movimento, né? Um movimento de aumento de preço. Também tem que levar em consideração que a gente não aumenta preço só com preço puro, né? A gente tem melhoria de mix, que tem sido uma chave muito grande de tudo que a gente tem feito para adequar esse novo cenário de grãos desde o ano passado. Então, o trabalho começou lá, assim, há muito tempo, vem evoluiu bem durante o ano passado, evoluiu muito nesse primeiro trimestre, e ajuda bastante nesse cenário de preços altos, você fazer, de custo de grão alto, você fazer um mix de maior valor agregado, né? Então a gente vem trabalhando muito nisso e é o foco nosso. Perfeito, obrigado pelas respostas e parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Ferreira, JP Morgan. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. A primeira para o Guilherme. Guilherme, se puder falar mais do capital de giro, que consumiu boa parte do seu caixa, esse TRI, olhando mais em detalhe, tem algumas linhas ali como estoque, ativo biológico, enfim, que tiveram aumento relevante. Se você puder só explicar para a gente o efeito ali, tudo bem? Eu sei que sazonalmente você tem um efeito no primeiro TRI, mas esse ano parecia um pouco mais relevante que o normal. Se você puder comentar o quanto disso você espera reverter nos próximos TRIs. E a segunda pergunta para o André Nogueira, André, sobre o mercado de bovinos nos Estados Unidos. A gente viu alguns outros players comentando que esse ano pode ser tão bom quanto o ano passado, em termos de margem, rentabilidade, EBITDA, enfim. No caso de vocês, a Austrália, acho que vai puxar um pouco essa média para baixo, mas como você enxerga o mercado americano em termos de rentabilidade esse ano, frente a aumentos de custo, né, de matéria-prima, de embalagens e mão de obra? Se você acha que o ano pode ser tão bom quanto o ano passado em termos de margem? Obrigado. Bom dia, Lucas. Bom, eu vou dividir o capital de giro em dois principais fatores, que são fornecedores e estoques. Tá? Fornecedores, a gente tem a concentração usual de pagamentos no início do ano. Então, todo ano isso acontece. Então, mais ou menos, metade do consumo de caixa das operações nos Estados Unidos vem dessa concentração de pagamentos que, como eu falei, é recorrente, só que no caso do balanço em reais, ele foi exacerbado aí com a variação cambial em relação desse trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E esse ano no Brasil você também teve uma concentração de fornecedores muito forte em janeiro, maior do que você teve em relação ao ano anterior. E por fim tem a variação cambial sobre estoques, e eu vou passar para o André também, que outra parte foram os estoques aqui nas operações dos Estados Unidos. Bom dia, Lucas. Eu comentei, acho que no call passado, que a exportação estava crescendo, estava forte, e os números dos Estados Unidos mostraram isso em março, mas mesmo os números
do ano ainda estão abaixo da realidade. Na realidade, a exportação que vai se mostrar para frente é maior do que isso. Por quê? Porque o supply chain, a cadeia, pelas questões dos portos americanos, disponibilidade de contêineres, disponibilidade de navio, ela está mais devagar. Ela está movendo, mas ela está mais devagar. Essa redução de velocidade fez que a gente fechasse o primeiro trimestre com cerca de 150 milhões a mais, 150 milhões de dólares a mais em estoque, já precificado, já negociado, esperando em alguma cold store aí, ou em containers para ser exportado. Então, isso impactou um trimestre que normalmente é desafiador do ponto de vista de free cash flow, porque a gente paga os produtores, segura o pagamento dos produtores no final do ano, a pedido dos produtores, paga eles no primeiro trimestre, isso sempre acontece. Você tem o ramp-up de produção na Austrália, que aconteceu também esse ano, menos do que o ano passado, porque a Austrália, o volume total da Austrália foi menor nesse primeiro trimestre do que foi no primeiro trimestre do ano passado. E você tem o crescimento de preço, né? No geral, do livestock e do produto final, que te usa mais caixa, né? Nada que me preocupe, eu acho, quando eu olho o geral do ano da operação aqui fora do Brasil, da operação da minha responsabilidade, vai ser um ano com uma geração muito forte de caixa, seguindo a sazonalidade normal, né? Normalmente o terceiro e o quarto trimestre são os dois trimestres de maior geração de caixa. Então, teve um uso de caixa, principalmente com estoque, e principalmente com essa questão dos portos, mas que está se normalizando. Nós já estamos numa velocidade maior do que vimos no início do ano. Você perguntou sobre a questão do bife. Obviamente, quando a gente fala de bife, não é bife US, né? Na verdade é bife US e Canadá, do ponto de vista de gado aqui. A dinâmica é muito favorável, o preço está muito forte, a demanda interna e demanda externa muito, muito forte. Vocês viram os números de março aí da exportação. E, de novo, é um número menor do que a realidade por causa da questão dos portos. Então, a perspectiva é muito positiva. Eu só queria adicionar que, além disso, uma coisa que o mercado acho que não percebeu tão claramente, você tem uma mudança grande na questão de subprodutos, né? Que não é exatamente a carne na caixa, mas que ajuda bastante no bottom line da operação, né? Com essa questão de energia renovável e de renewable fuel aqui nos Estados Unidos, principalmente, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, tem uma mudança de patamar de preço que me parece que, principalmente na questão de óleos que vão para o renewable fuel, que é o FAT, que tem uma produção grande nas plantas aqui dos Estados Unidos, tem uma mudança grande de preço que continua. Já impactou no primeiro trimestre, quando você olha todo o subproduto, você olha couro, você olha a parte dos subprodutos que vendem para a Ásia, você olha essa parte do rendering, que é o meat, bone meal, e o fat, você tem um impacto aí adicional comparado com o primeiro trimestre do ano passado, nos seios de 100 milhões de dólares. É um impacto relevante. E que uma parte grande desse impacto está aqui para ficar, porque está relacionada com esse renewable fuel. Quando eu olho a operação toda, e aí eu estou falando de Austrália, obviamente a Austrália continua sendo bastante desafiador, a Austrália praticamente não contribuiu em EBITDA nesse primeiro trimestre, e só teve uma contribuição pequena, porque os demais negócios menores na Austrália, Zea Primo teve uma contribuição forte, o negócio de bife de lembra na Austrália continua bastante desafiador, foi muito desafiador no primeiro trimestre, deve dar uma pequena melhora para o restante do ano, uma melhora significativa só no ano que vem, foi isso que eu falei no call passado e continua sendo minha perspectiva, melhora significativa só no ano que vem. Mas, quando eu olho todos os negócios, frango, porco, bife, operação da América do Norte, Europa, Austrália, eu acho que a gente tem uma chance bastante razoável que o ano vai ser tão forte quanto foi o ano passado. Não é fácil, porque o ano passado foi um ano muito forte, mas eu acho que com as condições de mercado que nós estamos vendo hoje, com a demanda fortíssima que nós estamos vendo hoje, apesar dos desafios importantes que existem do ponto de vista de custo de grão e de labor, eu acho que tem uma chance bastante razoável que nós vamos ter um ano tão forte quanto o ano passado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, Bank of America. Bom dia, Tomazoni, bom dia, Guilherme, bom dia a todos. Tenho duas perguntas. A primeira, André, se a gente pudesse falar um pouco mais no detalhe da parte de porco nos Estados Unidos, que eu entendo que talvez esteja sendo a proteína com um pouco mais de volatilidade aí nos spreads. Se puder dar uma cor de como você está enxergando o restante do ano para a parte de porco. E Wesley, se a gente pudesse falar na Seara, né, primeiro nessa comparação de crescimento de processados, de preparados, se a gente excluir a Bunge, quanto que foi o crescimento dessa categoria de uma forma orgânica, falando de volume. E segundo, se puder dar um pouco mais de cor de como você tem visto o comportamento dentro das categorias, né, dado o cenário econômico e de renda, etc., como que você tem sentido, como vocês têm sentido o consumidor dentro de cada uma das subcategorias. Obrigada. Bom dia, Isabela. A gente aplica também na questão do procurement do porco, né, como a gente compra o live hog, o mesmo conceito de carteira, né? De você ter uma diversidade de contratos que te dê uma estabilidade melhor. A demanda de porco está muito boa e muito forte. O caralto, o preço, está bastante favorável. De novo, pelas demandas do mercado interno, pela demanda de exportação e porque a produção foi menor. Por que a produção foi menor? O inverno foi mais desafiador do ponto de vista de saúde animal para a produção de porco nos Estados Unidos. Então, a disponibilidade de animal foi um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Isso fez com que puxasse o preço do porco spot. Se você tem uma empresa que você está basicamente no mercado comprando porco spot, a sua margem está sob pressão, né? Minha perspectiva para o ano ela é bastante favorável, porque eu não vejo nada significativo mudando do ponto de vista de demanda, portanto eu espero um caralto que vai continuar bastante forte, e a forma que a gente compra porco, de novo, tem uma questão de carteira aqui. A gente tem diversos tipos de contratos, diversos tipos de procura, que não me coloca no spot comprando porco, a maioria do meu porco no spot. Então, eu acho bastante favorável que o produtor de porco esteja fazendo dinheiro, o produtor de porco fazendo dinheiro, tendo uma boa rentabilidade, ele volta a ter incentivo para crescer o rebanho, o incentivo está aqui, a rentabilidade do produtor de porco hoje é bastante favorável. Eu acho que vai voltar a ter um crescimento aí mais para a segunda parte do ano, que não vai ser nada muito relevante, mas vai voltar a ter um crescimento. E não me preocupa muito que o preço do porco esteja elevado, porque nós temos uma carteira de compra que permite, para mim, olhar a operação de porco também e olhar como a gente está performando durante esse ano e comparar com o ano passado. Eu acho que vai ser mais um ano forte de margem. Nós temos uma operação muito diferenciada, muito eficiente, muito azeitada, com relacionamentos comerciais com clientes chaves muito efetivo para as duas partes. A gente continua crescendo nos produtos de maior valor agregado, a gente continua investindo fortemente na nossa marca Swift aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu olho todo o cenário, apesar de ter, de novo, uma pressão de labor, de custo de labor nos Estados Unidos, que impacta todo mundo, e apesar de você ter se você estiver no spot hoje comprando porco, um preço de porco bastante elevado, mas quando eu olho nossa carteira de compra, a forma que a gente compra, quando eu olho a demanda, eu tenho uma visão bastante favorável. Acho que nós vamos ter de novo, se você olhar nosso histórico, se você for olhar 6, 7 anos de margem do porco, a gente está sempre ali entre 8% e 10%. Esse ano não vai ser diferente e, para mim, vai estar mais perto do top do que do bottom. Então, eu tenho uma visão bastante favorável para a nossa operação do porco, pela forma que a gente roda o porco. Não estou falando que todas as empresas vão ser dessa forma, pela forma que a gente roda o porco, e porque a gente também aplica o conceito de carteira na forma que a gente roda o porco.
Isabela, e se eu puder adicionar o que o André falou, a gente vê a demanda asiática pela carne suína, e não só pela carne suína, mas também por todas as proteínas, que vai continuar muito forte. Essa questão da febre suína africana, ela é uma coisa que vai continuar todo esse ano, provavelmente o ano que vem, a gente só vai ver possibilidade de se estabelecer lá por 2023. Então, tem a demanda interna forte, como o André falou, e tem essa questão da exportação, que também continua bem ativa. O Wesley, você poderia responder? Isabela, bom dia. Esse valor que a gente está no nosso release de alimentos preparados já é excluindo a margarina. Então, excluindo a margarina, a gente conseguiu fazer um repasse de preço que a gente comentou no release, crescendo 3% o nosso volume de preparados. Se a gente deixar a margarina dentro, aí o valor foi bem maior. Foi um valor de 22% de crescimento de vendas no mercado interno. Então, esse valor que está aí já é excluindo a margarina, os ativos que a gente adquiriu da Bunge e as marcas novas. Então, é base com base isso aí já. O trimestre, apesar do desafio de custo, né, que a gente teve no trimestre, a gente considera o trimestre, principalmente com alimentos preparados, foi um ótimo trimestre. A gente conseguiu... Tem um cenário em que, nesse cenário de carnes, de proteínas mais caras, né, o frango, os alimentos preparados, viram uma ótima opção de consumo. Então, a gente tem visto bastante força em algumas categorias do nosso portfólio. A gente está vendo também que uma resiliência grande das nossas inovações e do que a gente lançou de valor agregado. Então, a gente vê durante todo esse ano aí passado e esse primeiro trimestre, vamos dizer assim, todo esse ano durante a pandemia, mesmo com mudanças, tanto de lockdown, menos lockdown, aberto, mais fechado, a gente tem visto uma resiliência grande nesses produtos que a gente lançou durante o ano passado e um crescimento forte. 2 exemplos importantes aí, a gente lançou nesse trimestre tanto a linha de pescados quanto o Levíssimo, né? O Levíssimo Seara, e são 2 categorias que o consumidor recebeu super bem e já está começou aí já com pouco tempo já bastante forte. Então, a gente tem visto que alimentos preparados tem sido uma ótima opção para esse cenário de proteínas mais caras, e o frango in natura também. Eu acho que obviamente tem o desafio do custo, mas a gente tem visto que tem bastante oportunidade para continuar crescendo essas categorias. E fora adicionar também, a gente destacou no release, né? Acho que toda a estratégia nossa, tanto de qualidade, né, que aí complementada pela nossa estratégia de marca, tem dado bastante resultado, né? A gente destacou aí nossa capacidade que a gente tem tido de fechar gap de preço, né? Ao mesmo tempo conquistando e se consolidando na liderança de várias categorias importantes, né? Então, isso aí eu acho que é fruto, essa combinação do gap de preço sendo fechado com o ganho de share e a consolidação na liderança em algumas categorias relevantes, só pode ser resultado da qualidade do produto que a gente vem trabalhando há muito tempo, e um investimento de muito longo prazo, né? Que agora a gente começa a ver frutos. Isabela, para adicionar o que o Wesley está falando, eu acho que a Seara tinha feito uma plataforma de lançamentos de produtos antes da pandemia, e com a vinda da pandemia acelerou algumas tendências, como essa questão de cozinhar em casa, de ter alimentos mais práticos, e que foi um perfeito casamento com a estratégia de inovação anterior. Então, esse crescimento de volume mesmo, com toda essa condição adversa, mostra os acertos do time aí, do Wesley, do time das escolhas de lançamento. Acho que a Seara está colhendo os frutos de uma estratégia de inovação que vinha de antes da pandemia. Não, está super claro. Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, Morgan Stanley. Bom dia, Tomazoni, Guilherme, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Queria voltar para a USA Beef. O lado da demanda, o André já comentou, está realmente muito forte. Eu queria um pouquinho mais de detalhes, André, sobre a disponibilidade de gado agora em maio e junho. Eu acho que seria interessante escutar um pouquinho o que vocês têm escutado de feedlot, né, com esse ambiente um pouco mais desafiador de grãos, queria um pouquinho mais de color sobre o lado de supply de cattle. E ainda nos Estados Unidos, talvez uma discussão um pouco mais de longo prazo, sua perspectiva também sobre potenciais aumentos de capacidade. A gente vê notícia aqui e ali, algumas linhas específicas de produto, mas que estou mais interessado em se vocês veem, dado um cenário tão positivo, alguma ameaça no sentido de grandes capacidades indo no mercado no médio e longo prazo. Obrigado pelo call. André, é contigo aí. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Ricardo, a última informação que a gente tem é o report que o USDA solta do Cattle on Feed Report, né? Que no final de abril você tinha 5% a mais de gado em relação ao mesmo período do ano passado. Então, claramente, para os próximos 5, 6 meses, já está definido que a sua disponibilidade de gado é 5% acima do que você tinha no mesmo período do ano passado. E pelo peso do gado, você vê que tem muito gado pronto para ser abatido, né? Então, assim, isso está dado. A quantidade de gado em confinamento é 5% acima. A gente imagina que vai começar a ter uma redução do gado que vai entrar no confinamento. Isso é uma sazonalidade normal, nada que preocupe. Esse 105% ele deve caminhar para perto de 100% aí para o final do ano, né? Mas está dada a disponibilidade e a indústria tem, e os preços têm mostrado isso, que tem uma disponibilidade muito grande e que vai ficar aí pelos próximos 5, 6 meses. A indústria, obviamente, pela questão de labor, está tendo dificuldade de rodar quantidade de horas extras. Num mercado como esse, de margem bastante forte, você teria muito sábado, e você vê a indústria rodando muito pouco sábado, porque o labor não está lá para você fazer isso. Se você tentar forçar a mão e colocar muito sábado, você coloca o sábado e não consegue rodar efetivamente durante a semana. E mesmo os dados mais recentes de abate, você vê que tem muita dificuldade. Eu acho que a gente está fazendo melhor do que a indústria, mas também não conseguimos colocar muitos sábados na nossa escala de abate. Então, assim, gado está aí, está disponível, você não tem, se você for olhar a quantidade de vacas de reprodução, que é um indicador muito importante para o futuro da indústria, para como a indústria vai estar daqui a 2 anos, a gente veio do ponto mais baixo lá de 29 milhões em 2014, e viemos crescendo ano a ano até chegar a 31,2 milhões, que é a situação que a gente está agora, que é uma situação bastante saudável. Então, eu acho que assim, não só para os próximos 6 meses, mas as perspectivas para os próximos anos, nós não estamos vendo nenhuma liquidação relevante de rebanho, que me preocupa que vocês vão ter uma redução relevante de disponibilidade. O que teve até agora de anúncio de aumento de produção na indústria, Ricardo, é muito pequeno. E está mais do que compensado no que você está tendo de redução, na verdade, nas plantas grandes pela dificuldade de labor. Eu não acho que essa dificuldade de labor ela é pontual, ela é alguma coisa que está aqui para ficar. Vai ter aumento de custo, porque vai ter aumento de pagamento. Nós estamos fazendo isso, nós fizemos um movimento relevante de aumento de salários para os trabalhadores nas plantas em geral, mas sem dúvida bife é onde teve o maior movimento, e que vai continuar. Então tem uma restrição de labor nos Estados Unidos, eu não vejo essa restrição mudando, isso mais que offseta na minha, pelo menos enquanto essa dificuldade de labor estiver aí, qualquer eventual pequeno aumento de produção. Se você for agora, Ricardo, pensar em construir uma grande planta de bife, você está falando que isso vai demorar no mínimo 3 anos para você começar a entrar em operação. Eu acho que esse é um ponto que qualquer investidor, qualquer companhia vai estar ponderando, né? E
quando você olha o cenário que se tem atual, você imaginar de abrir uma planta nova de bife que emprega 3.500 trabalhadores e conseguir isso, eu diria que no cenário atual isso é impossível. Se alguém fizer, está tomando um risco, para mim, impensável. Eu jamais proporia para o Tomazoni começar a construção de uma planta nova que provavelmente custaria uns 700 milhões de dólares. Demoraria 3 anos para ficar pronta, com a situação de labor nos Estados Unidos, que eu precisaria de 3.500 trabalhadores para rodar essa planta. Então, eu não vejo esses aumentos de plantas menores, pequenininhas aqui e ali, mudando nada efetivamente. Muito claro, André. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Saragiotto, Credit Suisse. De bovino, tá? Sei que a cadeia, né, de margem de frigorífico dos Estados Unidos está num patamar de fato fantástico, perspectivas maravilhosas, mas a gente tem um pouquinho de dúvida a respeito de como é que está a saudabilidade aqui de margem do próprio produtor de gado, dado esse aumento de grãos. Então, se puder comentar um pouquinho a rentabilidade do produtor de gado dos Estados Unidos, agradeço. E o segundo ponto, cara, também pensando em bovinos, e daí trazendo para o Brasil, é o seguinte, essa margem de bovinos no Brasil piorou bastante dentro das expectativas com o aumento de preço de boi, ao mesmo tempo que a gente fica se questionando aqui o que vai ser o endgame dessa indústria, né? Toda vez que a gente tem melhora de margem, a gente tem novas plantas que reabrem, aumento de turno, essa margem volta a cair, enfim. Então, a gente fica se questionando um pouquinho a respeito do que pensar para essa indústria de agora em diante, pensando aqui no médio prazo, né? Não só 2021, que eu acho que está dado que vai ser um ano de fato desafiador. Então, se puderem comentar também, agradeço, pessoal. André, é contigo novamente do bovino aí, Wesley, depois você responde essa questão do bovino no Brasil. Bom dia, Vitor. Obrigado pela pergunta. Lembrando aqui que a cadeia nos Estados Unidos você tem pelo menos 3 segmentos, tá certo? Você tem o produtor que tem as vacas, que é o que a gente chama de cow-calf operator, que o último número que a gente tem, a rentabilidade não está fantástica, mas tem uma rentabilidade razoável. Você tem os caras que aglomeram esse gado e criam ele no pasto por um período, e você tem o confinamento, que é de quem a gente compra, né? Você tem uma cadeia que envolve, no mínimo, esses 3 segmentos, né? Se você for olhar agora, o gado que está sendo abatido agora, não está sendo um gado rentável para os confinamentos, dependendo como é que é a política de RED dele, tá? Como é que ele exerceu a política de RED. E principalmente com esse nível de grão que está entrando agora. Se você olha a curva futura de gado, ele tem um aumento de preço. Eu acredito que esse aumento de preço ele vai acontecer. Primeiro, ele é normal, ele é sazonal. Nós estamos entrando no período que normalmente você tem maior disponibilidade de gado e que dá uma pressão de preço. Esse ano, exacerbado, por você estar trazendo um gado que deveria ter sido abatido no ano passado, você continua trazendo ele para frente. Mas eu imagino que a curva futura de gado já mostra uma recuperação de preço. Nada que ao nível atual de preços de caralto compromete a nossa margem de forma relevante, continua sendo uma margem bastante saudável, mas que começa a dar uma rentabilidade melhor para o confinamento. Então, de novo, o cow-calf operator depende muito das condições de grama, a condição de grama mais favorável, a situação de rentabilidade dele é melhor. Lembro que no ano passado ele recebeu um aporte relevante do governo americano, que ajudou bastante na rentabilidade, e os confinamentos também receberam. Então, você tem um fator de rentabilidade que impactou no ano passado, que está fora dos nossos cálculos aqui, que foi o dinheiro que o governo americano colocou. Estou falando do governo americano para simplificar. No Canadá também teve um programa lá de ajuda aos produtores. Mas eu acho que o preço de gado futuro aí para a segunda parte do ano vai ser mais alto, e isso está demonstrado na curva futura, o que melhora a perspectiva de rentabilidade do produtor com esse novo nível de grão. Obrigado, Bom dia, André. Sobre o Brasil, a gente claramente entrou na parte do ciclo, né, em que se retém matriz. Isso diminui o volume de matéria-prima pronta para a produção, né, para nós, para processamento.
Então, isso, obviamente, dá o impacto que a gente tem visto nas margens, né? A carne está sendo repassado o custo no preço da carne, só que tem sido num ritmo mais lento do que o da matéria-prima. A nossa estratégia é bem pautada em fazer coisas de longo prazo. Então, quando a gente pergunta, né, a gente olha o endgame, né, o que vai ser, o que é o nosso plano para frente dessa indústria, independente do ciclo, porque ciclo vai ter sempre, né? Ciclo de retenção de matrizes, ciclo de maior oferta de gado, menor oferta de gado, sempre vai ter. Então, a gente olha sempre o longo prazo. O longo prazo, isso tem refletido na nossa estratégia, manter os nossos volumes. A gente tem conseguido manter bem, mesmo durante essa época de menor disponibilidade de matéria-prima, com um foco em construir relações de longo prazo e de construção com os nossos clientes. Então, a gente quer manter os nossos programas bem abastecidos, os nossos programas de relacionamento de longo prazo, as nossas marcas, para a gente não ter uma estratégia serrote. Isso não é a forma que a gente pensa no futuro. Então, isso reflete tanto no nosso volume de produção, mas também reflete muito em tudo que a gente faz de criação de marcas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, para, dado qualquer tipo de etapa do ciclo que a gente tiver, a gente ter uma vantagem sobre o mercado como um todo, um reconhecimento do consumidor sobre as nossas marcas e do que ela significa, e do cliente também, né? Vários programas de parceria que a gente tem com o próprio cliente, como o nosso Nota 10, que a gente fala bastante. Isso a gente só consegue manter no longo prazo e dá um diferencial muito relevante na hora de comercializar o nosso produto, independente do nível do ciclo que a gente tiver. O Vitor, eu quero reforçar o que o Wesley falou aí, que essa pergunta que você se fez é uma pergunta que a gente se faz também, como é que a gente navega dentro do cenário que você provavelmente colocou. A questão é assim, vou reforçar com essa, mas a construção de marca, e nós estamos construindo marca desde lá atrás, começamos com a marca Friboi, com a marca 1953, com a marca Maturata. Nós temos trabalhado fortemente essa questão de uma diferenciação em qualidade de produto, apresentação e marca, e nos relacionamentos com os clientes, de construir. Então, você vai ver o açougue reserva, açougue nota 10, nós estamos mudando o modelo de como é que nós estamos comercializando a carne no Brasil. E não estamos fazendo a mesma coisa olhando a parte externa. Então, essa manutenção de abates num período de dificuldade como a gente teve, foi para privilegiar o nosso relacionamento com os clientes, foi para construir relações de longo prazo, para constituir vantagens competitivas e estruturais. Show de bola, Wesley Tomazoni, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, BTG Pactual. Oi, olá, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas do meu lado. A primeira, voltando um pouco na questão da Seara, nesse crescimento de volume de 18% que a gente viu no primeiro TRI, se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre o quanto disso foi ajudado pelas expansões de capacidade que já foram concluídas, especialmente no in natura, que parece ter outperformado no trimestre, e também qualquer detalhe adicional que vocês possam passar na Seara sobre o aumento de capacidade ao resto do ano, e como que você vê esse aumento de capacidade, o mix dele entre processados e in natura. E a segunda pergunta com relação à aquisição da Vivera, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor sobre quais as sinergias comerciais que vocês esperam capturar entre ela e as demais operações de vocês, inclusive fora da Europa, eu acho que ajuda bastante do nosso lado. Obrigado. Wesley, você começa respondendo aí essa questão da Seara, depois eu respondo a questão da Vivera. Com certeza. Bom dia, Henrique. A gente, nesse aumento de volume que a gente viu nesse trimestre, não tem ainda o efeito das nossas expansões, elas estão em andamento, elas estão bem adiantadas. Igual eu comentei no último call, a gente tem várias obras aí já bem adiantadas, e a gente provavelmente vai ver esse impacto
mais para o final desse ano, começo do ano que vem, quando não só as obras estiverem prontas, mas a gente conseguir ir colocando o ativo biológico para estar pronto e virar produção, né? Os aumentos de capacidade mantemos dentro do cronograma, então bem confiante que vai ser um aumento de volume, não só do ponto de vista volumétrico mesmo, mas ser onde está os melhores mixes nossos, né? Então, a gente tem, nas categorias que mais agregam valor para a gente, é onde está focado, e onde mais gera resultado, obviamente, é onde está focado esses aumentos de capacidade, né? Então, está tudo dentro do cronograma e andando para o começo do ano que vem, ali bem no comecinho, a gente já começar a ver o impacto desse investimento. O Henrique, em relação à Vivera, ela, para nós, foi uma aquisição muito estratégica, né? Sim, vai ter sinergia comerciais naturais, todas nossas distribuições que nós temos, obviamente, a Vivera vai se beneficiar. A Vivera, lembrando, era a maior companhia independente, as outras tudo faz parte de corporações, né? Então, obviamente, os braços da Vivera aumentam muito para ela poder expandir os volumes de vendas, não só dentro da Europa, mas fora da Europa também. Ela já está presente em 25 países, obviamente consegue reforçar com a nossa força de venda. Mas ela vai trazer um grande benefício também na parte de conhecimento tecnológico, conhecimento de mercado dessa categoria. Só acho que vai beneficiar as operações que nós temos no Brasil com o Incrível, vai beneficiar a questão de que nós temos nos Estados Unidos com a marca Oso, e as empresas vão ser mantidas de maneira independentes, mas vão compartilhar toda essa questão de tecnologia, essa questão de conhecimento de mercado. Tá, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Obrigado a todos que participaram dessa nossa teleconferência de resultados. Quero agradecer ao nosso time que tem demonstrado uma dedicação, atenção, vivendo nossos valores e tem permitido entregar os resultados que nós estamos entregando, e dizer a todos vocês que nós seguimos forte no nosso propósito de alimentar pessoas no mundo inteiro com o que há de melhor e de uma maneira cada vez mais sustentável. Obrigado. A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.